Você sabe o que é precatório? Não sabe? Mas você compartilhou aquele vídeo do Ciro Gomes dando entrevista para a CNN? Compartilhou? Não. Vocês lembram o que a CNN fez no verão passado? Não lembram? Não sabem o que é precatório? Não lembram o que a CNN fez no verão passado? Não sabem do Ciro também? Não. Então aguenta aí que eu já vou explicar para vocês. Curte, comente, compartilhe. Sabe por quê? Porque os bolsominions estão compartilhando a fake news do Ciro aos quatro ventos. E o governo não diz nada. Tá? Por que não decidir? O governo, o atual, ele tem um probleminha. Ele não entendeu que o mundo acontece na internet. E que, quando alguém lança uma fake news, alguém tem que dar explicação. E o governo não dá explicação. E aí, esse tipo de informação fica circulando feito rastilho de pólvora. E nós, que estamos abandonados pela esquerda, ficamos aqui desesperados no sentido de explicar às pessoas o que está acontecendo sem nenhum apoio e sem nenhum pronunciamento do governo. Ficamos aqui pensando na governabilidade, pensando na pacificação, pensando no fim da polarização. E o governo não se explica. E aí nós ficamos todos esgotados, arrebentados, destruídos e desamparados. O que é precatório? Precatório é uma ação que o cidadão comum ganhou na justiça contra o INSS, contra a Previdência. E que foi julgado e que o Estado foi condenado a pagar. É um direito do cidadão comum. Vamos supor que você se sentiu lesado em uma empresa onde você trabalhou. Os seus direitos não foram respeitados e você entra na justiça para exigir na justiça os seus direitos. E a justiça diz que a empresa que não respeitou seus direitos tem que te pagar um valor determinado, um valor X, a você. Isso é o mesmo que precatório, só que tem relação com Previdência, tem relação com o INSS. Você ganhou uma ação na justiça, só que na hora de receber, quem deveria pagar, não paga. Foi isso que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Ele tirou mais isso do cidadão comum. Por quê? O ímpeto de fazer campanha, faltando dinheiro para dar para deputado, ele passou no Congresso Nacional uma proposta de calote dessa dívida que o Estado tinha com o cidadão. E o Congresso Nacional, de olho também no dinheiro, aprovou o calote. O calote dos precatórios, a dívida que Bolsonaro não pagou em relação às pessoas que ganharam ações na justiça. Pela primeira vez na história, um presidente não paga os seus precatórios, porque todo ano tem precatórios para ser pago. Todo ano. Todo ano tem ações sendo ganhas na justiça. E todo ano tem precatórios para pagar. Bolsonaro não pagou. E essa dívida ficou. Mas ele não pagou porque na surdina, lá no Congresso Nacional, junto com os deputados, eles aprovaram uma lei lá para não pagar os precatórios. Aí o Supremo Tribunal Federal julgou essa ação coordenada de Bolsonaro e seus cúmplices como inconstitucional, e o governo agora teve que desembolsar esses 95 bilhões para pagar o calote deixado lá atrás. Você entendeu? A mesma coisa se deu com relação ao fim do IPI sobre os combustíveis, lembram? Não teve competência de diminuir o preço dos combustíveis, não teve articulação, e aí ele tomou essa medida inconstitucional de interferir no IPI dos estados. Em janeiro mesmo, no primeiro mandato do Lula, o STF derrubou esta medida eleitoreira e inconstitucional, os estados voltando a cobrar IPI nos combustíveis e levando o preço dos combustíveis que, mesmo com IPI, estão abaixo dos valores praticados durante o governo antipovo, antivida do Bolsonaro. O governo paga esses precatórios, essa dívida em relação às pessoas, mesmo sem ter dinheiro. Isso aumenta o rombo no caixa do governo. E aí o Ciro, pessoa em quem eu já votei algumas vezes, magoado, rancoroso por não ter tido apoio do Lula e do PT em 2018, não perdoando isso que ele considerou como sendo uma traição, por ele ser um aliado do PT por muito tempo e ser uma pessoa de centro-esquerda, ele resolveu se aliar à CNN, que junto com a Jovem Pan foram apoiadoras do governo que deu o calote. Até as últimas consequências. Lá estava a CNN e a Jovem Pan. Ciro, que já foi aliado da esquerda, se uniu com a CNN, que é inimiga do povo, e isso se comprova pelo apoio incondicional que deu a Bolsonaro no passado, para lançar aquela fake news que, por sua vez, foi compartilhada por aqueles que não sabem o que significa precatórios.
que não entenderam que houve um calote lá atrás, que não perceberam que houve uma decisão da Suprema Corte mandando o governo pagar e que o governo teve que tirar esse dinheiro de algum lugar para poder pagar a dívida deixada lá atrás por Bolsonaro e seus cúmplices, a saber, o Congresso Nacional, que hoje está lá e são os mesmos que pressionam o governo pedindo benesses e liberação de emendas parlamentares em troca de apoio. Neste meio, entre Ciro e seu rancor, Lula tentando governar um país que ele pegou quebrado, e deputados pedindo dinheiro para apoio, e uma mídia neutra, quando não pode ser contra, e a indústria de fake news funcionando plenamente com um povo ignorante e muito odiento, propagando tudo que há de negativo, está o povo brasileiro que vai pagar o preço dessa conta. Porque se nós produzimos instabilidade do governo, que já não tem recurso, nós contribuímos para que tudo piore, para que a economia piore e para que os recursos já escassos diminuam ainda mais. O Ciro, que deu entrevista na CNN, ele tem uma mágoa de 2018. Ele é um cara de centro-esquerda, que foi ministro do governo Lula, que foi aliado da esquerda, agora rancoroso com a esquerda e com desejo incontrolável pelo poder em se tornar presidente, não que não tenha competência, resolveu, ao observar o declínio de Bolsonaro e a orfandade dos bolsonaristas, sim, aqueles bolsonaristas que ficaram sem pai, mas que ainda odeiam o Lula e que são movidos por ódio ao pobre, ele se apresenta como pai substitutivo do Bolsonaro, que está em vias de ser preso, cuja carreira política acabou. Ele então, olhando para a cadeira de presidente e vendo o vácuo deixado por Bolsonaro, se apresenta como este que odeia o Lula, ex-aliado, odeia o suficiente para pensar que, odiando o Lula, terá apoio daqueles que odeiam o Lula. Então, aquilo que pode impulsionar o Ciro à cadeira da presidência é o mesmo ódio que colocou o Bolsonaro lá. Agora eu pergunto a vocês, pode alguma coisa ser boa a partir de uma força motriz de ódio e ressentimento? Óbvio que não, né? Então o Ciro provoca instabilidade porque ele quer ver o PT fechar esse governo suficientemente mal para dar espaço para ele se candidatar como sendo o representante de uma extrema-direita órfã de pai. Não tem ninguém para ocupar o lugar de Bolsonaro. Ciro, de centro-esquerda, coloca-se como candidato de extrema-direita. Então aquele cara que tinha uma visão social-democrata do Brasil se coloca como sendo a opção da extrema-direita falida. Ele pensa que criando instabilidade contra o Lula em prejuízo para o Brasil pode ser o candidato viável da extrema-direita falida. Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho uma vontade tão grande de cuidar da minha vida, sabe? Porque eu não sou Uber. Mas fui defender os Uber ontem e o que eu apanhei dos próprios motoristas que são contra a regulamentação, porque eles fazem parte da mesma bolha do WhatsApp de sempre. A bolha do WhatsApp da extrema-direita que mente a eles o tempo todo. E eles, porque tem muito ódio reprimido e muito desejo que o outro se dê mal para que ele possa estar numa condição melhor, compram o discurso da extrema-direita o tempo todo. E aí como que você vai defender aqueles que não querem ser defendidos? Eu estou aqui falando a verdade, mas as minhas visualizações, elas não passam de 1000 pessoas. E o que eu posso fazer com um público de 1000 pessoas que não compartilham meu perfil, que não compartilham meu canal e que não me ajuda? Eu não tenho dinheiro para gastar tanto tempo abrindo mão do meu trabalho para dar murro em ponta de faca aqui, se sentindo abandonado, para defender um governo que não se defende. Eu sou resistência, mas tenho medo de perder a fé no Brasil. Se você acha que o que eu falo aqui é relevante, contribua comigo, porque se eu conseguir o suficiente para me manter, eu abro mão de coisas lá da minha vida, de trabalhos lá, para ficar aqui, trazendo informação. Se eu não tiver este apoio, eu vou quebrar. E se eu quebrar, não vou ter tempo para gravar vídeos mais. Eu já nem estou tendo tempo para me dedicar à minha graduação em pedagogia, que eu estou com todos os meus trabalhos atrasados. Eu deveria estar estudando agora. Estou aqui. E espero que esse vídeo não produza em mim o desgosto de ver ele aqui parado.